Talvez você não precise desistir dos seus sonhos. Talvez você só precise recalcular a rota. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Você já teve vontade de desistir de algum sonho seu ou de algum projeto? Eu já. E o fato é que eu percebi que a gente não precisa desistir daquilo que a gente quer. A gente só precisa, muitas vezes, recalcular a rota. E o que eu quero te dizer com isso? Fazer de uma forma diferente aquilo que a gente estava fazendo. Porque às vezes, da forma que a gente está fazendo, a gente não vai alcançar o resultado que a gente quer. Então, muitas vezes, por exemplo, eu fiquei presa a realizar um determinado projeto de uma determinada forma. Só que o que eu percebi, eu não estava tendo resultados fazendo daquela determinada forma. Então, eu recalculei a rota e estou fazendo agora de uma forma diferente. E eu vou te dar um exemplo do meu Instagram. O meu Instagram, quando eu comecei a postar, os vídeos eles pegavam entre 30 a 300 visualizações aproximadamente, mas não ultrapassava dessa faixa. E o que acontece? Em alguns momentos eu me desanimei, mas eu não pretendia desistir, mas eu não entendia porque os meus vídeos eles não estavam sendo vistos. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás de entender, eu fui atrás de conhecimento. E como eu adoro fazer curso, eu inventei de comprar um curso para entender melhor sobre Instagram. E foi só quando eu fui estudar Instagram, entender melhor, é que finalmente os meus vídeos eles começaram a ter mais visualizações. Tanto é que eu tenho hoje vídeo com 70 mil visualizações, 660 visualizações, vídeos com 3 mil visualizações, 14 mil e por aí vai. E tenho vídeos também que têm uma visualização menor. Só que o que eu quero te dizer com isso, durante um tempo, eu simplesmente gravava os conteúdos e colocava lá no Instagram e achava que era só isso, estava tudo certo, era só colocar algumas tags e o vídeo por si só ia ser entregue e as pessoas iam gostar, iam visualizar. Só que o que eu percebi, às vezes também a forma da gente se apresentar, a forma que a gente traz esse conteúdo faz toda a diferença. Não adianta o conteúdo ser bom, a mensagem que você está passando ser boa, se você não souber fazer o processo para esse vídeo ter visualizações, para que as pessoas interajam com você. E aí pensa na sua realidade. Às vezes você está fazendo algo e a forma com a qual você está fazendo não é a forma que está te direcionando para isso que você quer conquistar. Porque você precisa fazer de uma forma diferente. Pode acontecer também de esse não ser o seu caminho, mas se você sente no seu coração que é, e você já fez diversas coisas e ainda não conseguiu atingir o seu objetivo, você não deve desistir porque você ainda não atingiu. Se você está sentindo que é isso, se você sente que de fato o seu caminho é esse. Às vezes você só precisa, como eu disse, recalcular a rota, fazer de uma forma diferente. Tem até uma frase que diz mais ou menos assim: não espere resultados diferentes se você está fazendo a mesma coisa. Então é sobre isso. Às vezes você quer ter um resultado diferente, mas você está fazendo da mesma forma. Assim como eu estava fazendo no meu Instagram, gravava os vídeos, ia lá e postava, gravava, ia lá e postava, sem entender como funciona a plataforma, como funciona o comportamento das pessoas dentro daquela plataforma. E aí eu estava esperando um resultado diferente a cada vídeo que eu postava, só que eu estava fazendo isso sem ter um conhecimento, como eu te disse agora, da plataforma, do comportamento das pessoas naquela plataforma. E aí, quando eu fui em busca desse conhecimento, tudo mudou. Então, às vezes, também o que está faltando para você conseguir realizar esse sonho é você ir em direção de buscar conhecimento, é você encontrar outras formas de fazer aquilo que você já está fazendo. E aí não é sobre desistir, é sobre você ver o que você ainda não fez, o que você ainda não tentou, o que você pode fazer de diferente. E sabe por que você não deveria desistir? Não é só por você, é pelas pessoas que você ama também. Porque talvez o teu sonho ele vai impactar outras pessoas. Talvez você conquistar aquilo que você tanto quer, depois talvez de tanto tempo, vai incentivar outras pessoas também a não desistirem. Vai incentivar talvez as próprias pessoas da sua família, os seus amigos, as pessoas que você quer bem. E aí, se você desiste, você não fracassou naquilo que você queria, você simplesmente desistiu.
Porque muitas pessoas, elas não fracassam, essa aqui é a realidade, mas elas desistem daquilo. E aí a gente tem que pensar também no lado do imediatismo. Será que você, na sua realidade, por exemplo, como já foi a minha realidade durante um tempo, não está sendo um pouco imediatista? Ou não, de fato, você já está há um tempo tentando conquistar esse sonho, fazendo de diversas formas diferentes e ainda não foi. E aí a gente volta para aquele ponto novamente. Você fez diversas formas diferentes, mas talvez você ainda não fez a forma que vai funcionar para você. Às vezes a gente descobre diversas formas de como não fazer aquilo funcionar. E a gente só precisa encontrar o jeito de fazer aquilo funcionar. Só que se você desistir, você nunca vai encontrar o jeito de fazer aquilo funcionar porque você desistiu. Se você desistir, o maior prejudicado de todos é você mesmo. Mas também as outras pessoas vão ser impactadas pelo fato de você ter desistido. Porque imagina o tanto de pessoas que você poderia inspirar e impactar se você tivesse continuado. E aí você desiste e talvez quando você estiver lá com seus 70, 80 anos, você possa imaginar. E como seria se eu tivesse feito? Como seria se eu tivesse tentado de outra forma? Se eu tivesse insistido mais? E às vezes você está assim, muito pertinho de conquistar exatamente o que você quer. E você desiste. E aí você estava a um passo de distância daquilo que você quer. E talvez não, talvez faltem muito mais passos, mas ainda assim você vai conseguir, você vai conquistar. Mas certamente se você desistir, você não vai conquistar. E não é porque você fracassou, é porque você desistiu. É porque você deixou que a voz dizendo que você não conseguia, que você não era capaz, que você já tentou de tudo, fosse mais forte do que a sua vontade de conquistar aquilo que você quer. Só que por mais dúvidas que você tenha, se você continuar e você começar a perceber os resultados, assim como eu percebi no meu Instagram, você vai criando mais força para continuar, mais força para entender ainda melhor e fazer diferente, fazer melhor. E os resultados, eles vão vir, mesmo que não seja no ritmo que você quer, mas aquilo que você quer vai chegar, se você persistir, se você continuar, e se de fato isso estiver alinhado com a sua verdade. Porque às vezes você quer algo, mas nem é algo que você quer tanto assim. Às vezes é para impressionar outras pessoas. Às vezes é por uma necessidade de vingança. E muitas pessoas também conseguem, por essa necessidade de querer se vingar da outra, e conseguem algo. Mas muitas também não. Mas se de fato estiver alinhado com a sua verdade, com quem você é, continua. Porque lá na frente você vai ter orgulho de você. E às vezes, como eu te falei, esse lado um pouco imediatista, às vezes a gente quer conquistar para ontem as coisas, a gente não aproveita o processo. Só que a nossa vida inteira ela é um processo. E se a gente não aproveita o processo, a gente perde partes importantes da nossa vida. E por aí vai. Então tem todo um processo para a gente preparar um determinado alimento. Tem todo um processo que a gente vai passando ao longo da nossa vida para a gente se aperfeiçoar, para sermos pessoas melhores. Então toda a nossa vida ela é um grande processo. E isso que você talvez esteja vivenciando agora é parte do processo. E esse processo, ele também vai te fortalecendo se você decidir continuar. Então, para pensar com honestidade. Será que de fato é para você desistir dos seus sonhos? Ou será que você só precisa recalcular a rota? Será que você só precisa fazer uns ajustes que vão fazer aquilo que você quer acontecer? Porque você está aí se dedicando, se empenhando, fazendo a sua parte. E buscando as soluções, mas não com foco no problema, com foco na solução. Então, para pensar a respeito disso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!